E nessa cidade eu não vou ficar de jeito nenhum, porque é um absurdo ele estar recebendo dinheiro dessa gente fazendo mal pra mim. Ainda mais eu morei aqui há 20 anos atrás, na época era muito bom de se morar, se sentia muito seguro. E o absurdo, eu passei por um atentado terrorista, tudo que eles atrasaram o atentado. Essas pessoas dessa família Croce, eles têm envolvimento com organização terrorista. Quando meu telefone atrasou no dia dos atentados, eu tinha 20 anos de idade, eu nunca pensei que o telefone pudesse ter sido atrasado. O telefone atrasou, eu pensei, eu não mexi no telefone, não sei o que aconteceu, mas estava atrasado. Eu estava em casa ainda para sair de casa, meu atrasamento já estava na outra, quase chegando no trabalho, foi atrasado em 1 hora. Eu demorava 1 hora no trajeto para chegar até o trabalho. Falei, atrasou, vida que segue, né? Daqui uns dias a gente vai se encontrar os amigos na balada. Tinha 20 anos de idade, vivia pra balada aqui. E nunca voltei a pensar nisso. E há uns 2 anos atrás, alguém levantou esse mérito de novo. Falou, olha, seu telefone atrasou no dia dos atentados terroristas, de 7 de julho, foi o segundo lá depois do 11 de setembro. E aí eles enviam coisas para organização terrorista, eles se encontram com gente terrorista procurada lá pro lado do Paquistão, como eu mencionei. E aí, a hora que eles levantaram essas questões, eu falei, realmente, eu peguei todas as informações que eu tinha e mandei para um monte de pessoas especializadas em terrorismo, aqui na Inglaterra, mandei nos Estados Unidos, mandei para todos os lugares, organizações internacionais que eu consegui enviar, eu mandei e mando até hoje. E a gente as pessoas estão afetando a gente, né, além de elas afetarem o planeta inteiro, no meu caso estão me afetando diretamente. Então eu fico, não tem, eles afetam tanto, você tem que atacar, ver se só vai resolver isso se essas pessoas acontecer alguma coisa com elas. E inclusive é por esse mesmo motivo que muita gente já está comichando, as pessoas ficaram inviáveis, se elas saíram do Brasil, o que ia acontecer com elas no Brasil? Elas iam ser mortas, iam ser presas, ou iam viver em extrema pobreza até ser mortas também. Porque para viver numa condição dessa é até ser morta. Então fica inviável, a vida da pessoa fica inviável, praticamente uma luta pela própria vida. Essas pessoas que estão lesando elas não tem mais poder, não tem mais como fazer esse tipo de coisa. Enfim, e aí eu mandei denúncias para todo lugar e eles até que entraram no meu sistema e me interrogaram. Eles entraram com pessoas que estavam em lugares diferentes do mundo, com ajuda de tradutor, tinha gente da polícia antiterrorismo aqui da Inglaterra, tinha gente da prisão de Guantánamo. Eles utilizaram um prisioneiro da prisão de Guantánamo que falava a língua deles para se comunicar comigo. Eu mesmo sem entender a língua acabava tendo reações em relação ao que ele falava, para eles tentarem distinguir o que estava acontecendo, como eu estava sendo atacada desse jeito. Eu, falar a verdade, não lembro tudo, ainda que não faz tanto tempo assim, deve fazer 1 ano e meio mais ou menos, por aí. Mas eu lembro que eles ficam falando que eu vou atrapalhar o pai deles é o Bin Laden, essa gente é de organização terrorista. E por isso que eles estão atacando. E até essas pessoas, essa família Claude, que eles estão operando na região como são terrorista, produzindo armamento e tudo mais, eles também não falam essa língua que eu acho que conversa, não tenho certeza, eles não falam essa língua. Mas eles fazem as coisas em prol dessa gente, dessa cultura. Então, se falar nessa língua com eles, eles têm reações, entendeu? Eles têm reações porque estão agindo em prol dessas pessoas. Esse pessoal que me interrogou chegou a dar recado para eles que queria aprender eles na língua. Isso me deixou eles com muito medo, entendeu? Com muito medo. E foi isso. E aí, quando eles me interrogaram, eles também queriam saber o que na verdade tinha acontecido com o meu telefone. E aí eles tentaram puxar da minha memória de alguma forma, perguntando se eu tinha visto o Osama Bin Laden em Londres. E aí eu realmente consegui puxar, e eu disse sim, que eu vi ele caminhando em Leicester Square, que é lá de Piccadilly, é uma rua que tem bastante bar.
bastante caso noturno. Eu trabalhava de promotor lá na época, onde fica a loja da Lego, fica a estátua da Mary Poppins. Tem um cinema também que as premieres, estreias de filme que acontecem com tapete vermelho, onde vai, né, as estrelas dos cinemas também é lá nesse lugar. E falei que eu tinha visto o Osama Bin Laden lá. O cara perguntou o que ele estava fazendo. Ele estava caminhando com as esposas, com 3 ou 4, eu falei, entre 3 e 5 esposas atrás dele, em fila. Foi uma coisa, inclusive, que chamou a atenção, acho que eu nunca tinha visto. E eles falaram assim, o que ele estava fazendo? Ele estava caminhando com várias esposas atrás dele em fila. Quantas esposas eram? Eu não consegui lembrar, era entre 3 e 5, acho que 4. E quando ele estava andando com os braços cruzados atrás, né, com uma túnica, acho que era azul, não sei. E aí assim, eles ficaram te olhando outras vezes? Aí eu lembrei que sim, que eu cheguei a me assustar algumas vezes que eu estava lá a trabalho outros dias e eles ficavam de longe me olhando. Esse mesmo homem que estava com as esposas e um outro um pouco mais de peso, mais gordinho também, né? Tanto junto como separado, algumas vezes eu lembro deles olhando e que eu ficava até assustada, né? De eles estarem me olhando. E aí eles concluíram que eles resolveram transar no telefone, que eles se encontravam numa casa de chá, uma casa comercial, mas que por algum existia um lugar que só eles frequentavam lá, né? E era lá onde eles se reuniam. E foi isso, parece que meu telefone também não foi o único a ser atrasado. E por isso tudo eu não esperava chegar aqui, né? Parece que isso não é tão sério assim, né? Para hoje eles estarem recebendo dinheiro dessas pessoas que estão em guerra, do que essa gente fez, como aconteceu, por exemplo, no caso do World Trade Center, e ainda de ser uma coisa assim super grave, não era só isso que eles queriam. A maioria das vezes de todos os atentados que eles causaram, não era só isso que eles queriam. Eles queriam derrubar um avião na Casa Branca, eles queriam derrubar no Pentágono, eles queriam que morresse um monte de grandes autoridades, estabilizar o país financeiramente, politicamente. Eles queriam acabar, era um plano para derrubar mesmo, para acabar. Todos os atentados dele não eram o que eles planejavam. E eles ainda estão, né, em certa parte, não levando isso tão a sério quanto deveria em função de dinheiro. De dinheiro. Estão fazendo um monte de gente escrava lá e ganhando dinheiro com isso. Eles acabam ganhando uma parte aqui e acabam achando que tá tudo bem. Tem que só cuidar da parte da segurança e tá tudo bem. Vai dando dinheiro e eles vão ficar lá escondido. E aí eles vão ficando mais escondidos. E sabe como que vai ficando escondido? Porque às vezes tá acontecendo coisa lá e o pessoal daqueles fica meio perdido, eles vêm atrás de mim, ver o que eu acho, se eu consigo ajudar eles alguma coisa, né? E eles questionaram assim, por que eles estão oferecendo tanto dinheiro pra gente? Eu falei assim, não se iluda com essa gente. Eles estão oferecendo porque eles têm uma orientação dessa gente deles, de organização terrorista, de se expandir. Eles têm que se expandir, não importa se eles vão lucrar ou se eles vão perder. Eu já venho vendo eles fazer isso, eles vivem chamando a atenção de pessoas no mundo todo. E aí, a partir do momento que eles conseguem estabelecer alguma comunicação com as pessoas, eles pegam a corda e começam a querer puxar pro lado deles. Eles falam, não, a gente tem que negociar, porque a gente tem poder, a gente tem armamento. Você é obrigado a negociar com a gente. E nessa negociação, eles estão, na verdade, querendo se infiltrar, entendeu? É um cavalo de Troia. Por isso que eu falo, com o terrorista, a melhor coisa é você não negociar com o terrorista. Tanto que a negociação, em geral, é exatamente um acordo, é um contrato bilateral, né? E não é o que acontece com esse tipo de gente. Esse tipo de gente tem um monte de entrelinha lá, no tamanho minúsculo, você não consegue ler, que está todo deturpado. Então não existe acordo, tá, gente? E eles ficam forçando ter contato e ter vínculo com pessoas no mundo todo para se infiltrar e começar a tirar tudo que eles conseguirem tirar. E eles
fica oferecendo as coisas, eles vão oferecer mesmo, mas é que nem eu falei, não se engane, eles têm uma política de se expandir. Aí eles estão se expandindo, estão enfiando gente, enfiando influência em todo lugar. Até que vai acontecer o quê? Eles vão querer ser o bem? Não, bem, eles vão querer tomar as coisas igual eles estão fazendo. Então tem que tomar cuidado com essa gente. Já mandei denúncia, né? Os Estados Unidos está pagando 10 milhões aí para informações concretas sobre atividades financeiras do Hezbollah, denúncias que sejam efetivas, que resulte realmente em algum resultado, né? Que diminui os recursos financeiros destinados à organização. Já mandei com essa família trouxa, embora não tivesse foto, vídeo nem nada. Você mandar foto e vídeo pra eles, uma coisa que é só eles pegar e mandar o pessoal descer lá, que nem desceram na Venezuela, e prender e pegar e darará. Eu acho que você ganha na hora. Inclusive é um convite, quem tiver coisa essa família trouxa pega e manda. Aí eu passei alguns endereços, que eles davam dinheiro nesses lugares, mais um monte de lugar. E o cara tem um submarino que caminha pelo mar Mediterrâneo, onde está a faixa de Gaza, onde está o pessoal do Hezbollah, que está controlando a fronteira, que está lá propositalmente para fazer controle, ganhar no controle de fronteira, né? Todo mundo que precisa receber alguma coisa tem que passar por lá e eles vão querer ganhar com isso. E é isso. Então eu falei que acho que devia ter um trem internacional lá para colocar a ilha privada que levasse todos os países, né? Acho que sairia mais barato do que toda essa guerra, tudo isso que ele está fazendo. É um trem de carga, uma linha internacional que funcionasse de forma internacionalmente, né, sendo gerida por uma organização internacional, e coloca lá no trem, passando lá por todos os países para poder chegar a mercadoria, porque as guerras são por causa da facilidade de chegar ou não, coisas aí, né, de mandar e trazer coisas. Então sairia muito mais barato construir um trem do que essa guerra, né? Mais barato, além de financeiramente, a parte da vida, do impacto social, né? Da vida de todo mundo, né? Pessoas mortas, familiares, essas pessoas que morrem. Enfim, não negociem com terrorista. Então ajuda, gente, se inscreve, manda, compartilha. Eu espero ainda conseguir fazer uma coisa mais organizada. Estou conversando com alguns jornalistas, que alguém me ajude a fazer uma coisa mais bem feita para poder informar e trazer isso de forma, né, de forma que fica melhor compreensível. É uma história longa, uma história cheia de detalhes, uma história que tem muita coisa. Então, se eu preciso ser organizado, com certeza também levaria um pouco de tempo para conseguir organizar tudo isso, porque nesses anos todos convivendo com essas pessoas, eu passei por muita coisa. E até para eu conseguir pegar todas as informações de tudo que eu passei, eu tenho muita coisa escrita, eu já venho escrevendo já tem tempo, já tem mais de 2 anos que eu venho. Esse pessoal que veio uma ameaça no blog já denunciava eles, pela razão de ser controle, o Alexandre apareceu, dado o poder do Alexandre, saiu de controle, e aí comecei a denunciar o Alexandre junto, para essas pessoas fazem isso, isso e isso, e agora esse Alexandre está protegendo. Sem falar que o pessoal da Camargo Correia de Jaú, eles têm parte do sistema de abastecimento de água da população. E dizem que um dos motivos do Alexandre estar indo lá é por ter feito acordo com eles e tudo mais, é por ter interesse nesse sistema de abastecimento de água, eles protegem um laboratório de pesquisa genética lá com armamento de guerra. Eles dizem e se comportam de uma maneira como se eles estivessem planejando uma guerra que fosse acontecer, que eles fossem usar aquilo lá, não só o que eles estão enviando, porque eles falam, a gente está preparado para uma guerra que, como dá a entender que uma guerra estaria para acontecer lá onde está o armamento no Brasil. Eles estão preparados, eles têm armamento distribuído na cidade toda, eles têm armamento distribuído na cidade toda, nas residências das pessoas do grupo. A polícia local
treina esse grupo. Graças a Deus a polícia local está longe de ter a melhor treinamento, mas eles treinam esse grupo lá. E eles têm armamento, porque acho que se alguém chegar lá e quiser tomar alguma coisa deles, eles têm um armamento. Eles às vezes vai uns grupos lá, parece que eles andam eles gostam de umas caminhonetes que parece aqueles carros de golf, né? Umas caminhonetes pequenininhas. Dá a impressão que eles gostam daquilo que eles colocam armamento, tipo metralhadoras super pesadas na parte de trás e fazem caçada humana em fazendas, aí igual houve o atentado do Hamas que desencadeou a guerra lá no Costa Rica. Então é um negócio bem, essa gente bem feio, sabe? Eles dão festas luxuosas, festas fechadas, que eles matam pessoas nessas festas, estupram no meio de todo mundo para as pessoas verem, né? Eles estupram mulheres lá, porque quando você está empregado numa empresa, quando você está empregado numa empresa, você tem uma legislação trabalhista, né? Seus deveres, seus direitos e tudo mais. Agora, esse pessoal que trabalha por organização criminosa, eles têm as regras deles, as leis deles. Essa gente aí, eles sofrem punições ou ganhos aí de acordo com o funcionamento deles. E mulher, quando eles judiam de mulher, né, quando faz alguma coisa, eles falam que tem que colocar na corda. Colocar na corda é amarrar a mulher pelada numa corda e estuprar ela no meio de todo mundo nessas festas. Acho que vai algum homem lá encapuzado e estupra a mulher no meio de todo mundo nessas festas. Essa é uma forma de punição que essa família Croce faz nas festas deles, sem contar os assassinatos, né? Como eu disse, quando eu fiz prova no Ministério Público, tive a impressão que eles queriam mandar gente infiltrado nas festas desse cara para ver o que acontecia, e que quando eles perceberam isso, o pessoal de lá, eles ficaram com medo, principalmente gente da polícia, porque pelo que acontece lá dentro, né, de gente da polícia filmado lá dentro, entre as coisas seria essa questão de eles assassinarem pessoas como um show para todo mundo ver. Além de ser um show, né, possivelmente para mostrar o que eles fazem, né, com as pessoas, enfim. E tomara que uma hora consiga fazer uma coisa legal, e aí a gente já faz uma legenda para inglês também, e conta todas as atrocidades que tá acontecendo, que o Alexandre tá fazendo. Pra você ter uma ideia, logo que o Alexandre apareceu, essas pessoas que têm poder, ainda mais um poder desse tamanho do Alexandre, ele pega qualquer grupo criminoso aí que ele pode nem conhecer, nem ter vínculo nenhum, ele fala assim, eu quero que você faz isso pra mim. E eles têm que fazer. Porque se eles não fizerem, ele fala assim, então eu vou mandar te prender. Você é bandido, você faz isso, isso e isso, eu posso te prender. Então eles pegam e fazem o que ele que manda. Entendeu? E aí mandou um monte de gente lá, que faz essas coisas, principalmente a gente da maçonaria, que eles mexem tudo com tráfico de droga, uma merda, né? A maçonaria, ela já olha para as pessoas e ela vai tirar proveito das pessoas, ela vai fazer a pessoa trabalhar para ela, se ela vai arrancar os órgãos, se ela vai... O que ela vai fazer? Tanto que naquele laboratório de pesquisa genética deles, eles colocam gente para trabalhar para eles, preferencialmente quem nasceu e criado na cidade. Porque aí, que eles ficam livres para fazer o que eles querem com as pessoas que estão trabalhando para eles. No caso, se eles decidirem que quer matar, quer fazer qualquer coisa, eles podem fazer. Porque a pessoa tendo morado sempre lá, se eles matam uma pessoa lá, não tem quem lá, outra pessoa que vai procurar, que vai investigar, que vai querer saber o que aconteceu. Então eles dão preferência para contratar gente que é nascida e criada lá em Jaú mesmo. E aí o Alexandre mandou todo mundo lá fazer o que ele queria, né? Que ele falou, segundo ele ficou sabendo o que estava acontecendo comigo, e que iria me ajudar com essa questão em relação à violência,
que iria me ajudar e tudo mais. E esse monte de gente são criminosos, eles, muitos e muitos deles, eles são pessoas ricas, eles vivem muito bem, é tudo gente criminoso, traficante de droga, que dá golpe, que faz isso, que faz aquilo, e são ricos, né? São pessoas que têm carros bons, têm mansões e tem tudo mais. E aí eles lidavam comigo, só que eles torciam o nariz, né? Porque eu não tinha uma vida de rico, muito longe do que eles tinham. Eu tinha uma vida classe média alta, entendeu? Não tinha muita coisa mesmo. Eu tinha decidido sentar e estudar para ter uma vida, né, melhor, para ter uma vida boa. E eles chegaram a falar assim para eu jogar minhas roupas fora. Se incomodaram minhas roupas não ser tão caras, tão boas quanto que eles estão acostumados. Então assim, você joga fora, o Alexandre vai te dar coisa nova. Você joga essas coisas que você tem fora. Desse jeito. Aí eu dei uma olhada nas minhas coisas, falei, realmente tem muita coisa aqui. Peguei e joguei. Não fosse grandes coisas você ganhar isso, porque já estava acostumada a lidar com muitas situações de gente me oferecendo dinheiro para negócio lícito, né? E se eu quisesse, teria ganho. E não quis, em parte de pessoas que eu achava que não era bom se envolver, que era perigoso até, você se envolver depois as pessoas vão te fazer refém, né? Como eu disse, a hora que você lida com um crime, né? Você não vai na CLT, você vai nas regras dessa galera aí, que às vezes nem muita regra tem, vai muito uma arbitrariedade total, né? E em parte porque eu eu queria realmente estar querendo entrar em algum público, não queria levar isso para a apesar eu achava desrespeito, eu tinha pessoas que eu gostava de instituições do Brasil, de Receita, de Tribunal de Contas, e eu não queria ter vínculo nenhum com essa gente, muito menos daquela cidade, que eu não suporto aquela gente daquela cidade, não suporto aquela gente daquela cidade de Jaú, não suporto. É um bando de bandido que se acha poderoso, que quer ficar, que paga a polícia, quer fazer mal pros outros, e é só isso que tem lá. É só atividade criminosa. Por isso que eu falo, é muita informação, dá pra você fazer assim um vídeo de horas e horas e horas, entendeu? Fazer uma série, né? Uma série com episódios, com tudo isso. Queria muito que alguém me ajudasse a pegar todas essas informações e organizar e passar isso da melhor forma. Enfim, e fizeram eu joguei metade do meu guarda-roupa fora, graças a Deus não me faz falta nenhuma. Mas sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aconteceu que eu ainda joguei metade do meu guarda-roupa fora e o Alexandre foi comprado por aqueles criminosos, deu 500 mil reais para aquela vagabunda criminosa, ex-esposa desse criminoso Daniel Croce, com quem ele tem uma filha, né? Eles, na verdade, eu acho que eles se relacionam também, principalmente quando a mulher sai com o Alexandre, que aí ela só começa a ter que sair com tudo que ela dorme com o Alexandre, depois ela vai dormir com um monte de outros criminosos para saber da vida dele, para pegar toda a informação de tudo que eles conseguem tirar de benefício dele, que não foi bem para os grupos criminosos, eles vendem para outros grupos criminosos. E outra, viu? Vou falar que esse pessoal vive andando de carro esportivo, né? Eles já tem grana, tem mesmo, né? Dessas coisas, vivem muito bem. Mas esses carros, muitas vezes, eles não custam o que as pessoas acham que eles custam. Porque são, na verdade, veículos roubados. São carros esportivos, Porsche, sei lá, Ferrari, etc. São roubados. Eles não pagam um décimo do valor real daquele veículo. As pessoas acham que está pagando de playboy, é veículo roubado, a polícia não para porque eles pagam a polícia, certo? Mas é veículo roubado. Tem estabelecimentos lá em São Paulo que eles são pagos já quando eles chegam a encomendar com quadrilhas que roubam veículos. Tem coisa com estabelecimentos comerciais. E aí eles entram nos estabelecimentos quando para, as pessoas que têm esses carros não pode parar esse momento. As pessoas de dentro do estabelecimento
aciona as quadrilhas de roubo de carro, eles vão lá e roubam. E pronto, é isso. Você vai lá no restaurante, você vai com o seu carro esportivo, tem uma chance razoável de acontecer um negócio desse. E esses criminosos estão pagando aí, tudo mexe com tráfico, droga, arma, não sei o que, não sei o que. A maioria estão andando de carro roubado, né? Não pagaram R$ 1 milhão, pagaram, sei lá, 50 mil. Não sei valores, mas, né, são veículos roubados. O Alexandre, ele administra todos os grupos criminosos que tem coisa no Brasil, e esses grupos criminosos, o Alexandre administra todos os grupos criminosos que tem coisa no Brasil, e esses grupos criminosos, a grande maioria deles tem negócios no mundo todo. E se o Alexandre, se o Supremo Tribunal Federal decidir que não quer eles operando, todo o processo é passível de cair lá no Supremo Tribunal Federal, e eles podem dar parecer do entendimento, né? Pode salvar, que é o que eles fazem, eles já falam, né? O juiz provavelmente nem sobe o processo, vai falar, vou subir, depois o cara vai me boicotar porque não quer que... Enfim. E é assim, você precisa do consentimento dessas pessoas aí que tem poder máximo do negócio, de uma atividade ilegal acontecer ou não. E então ele está como administrador, ele faz coalizões, ele coaliga essas organizações, ele está de posse de informação porque ele manda funcionários dele fiscalizar e saber como é que funciona tudo, para eles tirarem devidamente o percentual deles, e eles acabam tendo noção do funcionamento de todas as organizações criminosas. Então, se ele, sei lá, faz uma viagem internacional, ou acontece alguma coisa, alguém oferece uma grana, eu falo assim, mas eu tô inviável disso, porque nossa gente de repente está sofrendo um processo para ser preso lá no Paquistão. Aí ele pega as organizações criminosas e vê quem tem rota alternativa que possa usar a trajetória que eles necessitam, e ele faz essa administração com todas as informações de todas as organizações criminosas que operam no Brasil, consequentemente em várias partes do mundo, e usa isso a favor dele, a favor de quem ele quer. Então ele é um bandido, um dos maiores bandidos do Brasil, é o maior bandido do Brasil, e é isso que ele faz, ele administra todas as organizações criminosas do país. É uma pessoa absolutamente sem moral nenhuma para estar numa cadeira de juiz. Como eu disse, ele tá lá dando banho de ouro em criminoso de organização terrorista do interior de São Paulo. O Alexandre toma banho de ouro líquido todo dia. Você tá entendendo? E aí, quando ele quer que alguém passe a integrar a família dele, ajudar ele e ele ajudar também, seus grupos criminosos, ele banha em ouro líquido. Ele dá festa no final, eles dão festas sempre, né? E ele chegou a dar uma festa, foi no final do ano 2023, que convidou essa família pro hoje, que tinha fonte de ouro líquido, vai muita gente da polícia, a polícia integra muito, mas fica toda hora na rua querendo conduzir as coisas do jeito que eles estão. A rota comprada, eles são a favor do Alexandre de Moraes. Eu já, logo antes de eu vir pra cá, que eu tava denunciando, mandando denúncia para os Estados Unidos, mandando denúncia para Portugal, eu cheguei a mandar e-mail, chegou um dia que eu mandei e-mail para quase todos os deputados de Portugal, aí a polícia foi bater na porta de onde estava morando, os amigos meus falaram que eu não tava lá, porque eu tava mandando e-mail para deputados de Portugal, contando todas as merdas que eu sabia do Alexandre. E eles me ameaçavam na rua, se você continuar denunciando o Alexandre de Moraes, a gente vai te prender. Era nesse nível. E chegaram a bater na porta da casa que eu tava morando. E ele tem que ir pro lugar dele. O lugar dele não é no juiz, né? O lugar dele é no banco dos réus. O lugar dele é não ter poder nenhum pra
porque ele é um bandido. Ele, essa gente aí tem que estar preso. Minimamente tem que estar preso. E vai lá, denuncia. O governo dos Estados Unidos tem uma linha de Telegram, de WhatsApp para mandar as denúncias aí do Hezbollah. Estão pagando até 10 milhões de dólares por denúncias de quem tem informações sobre atividades financeiras do Hezbollah. Deixa o like, se inscreva e vamos divulgar isso. Vou tentar, se Deus quiser, alguma hora conseguir organizar melhor isso para poder passar de forma mais íntegra, mais organizada, essa mensagem, toda essa história da melhor maneira possível para que isso se torne de conhecimento público. Eu acho que tudo isso tem que se tornar de conhecimento público, porque isso demonstra quem que é o Alexandre de Moraes, demonstra quem que são essas pessoas, dá uma ideia. Eu acho que todo mundo tem que saber, né? Tanto que acontece comigo, eu mando mensagem para outras pessoas, jornalistas que estão refugiados, pode estar acontecendo isso aqui, pode ser que você tenha contato com outros refugiados, para não cair na mesma cilada, para a gente tentar se proteger.